Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Com esse salmo, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, e a todos que estão agora ligados nesse momento aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Que você, nesse momento, você deixa tudo de lado agora. Que você consagre esse momento ao Senhor, para que Deus, Ele abençoe tua vida, abençoe tua família, porque esta é a vontade de Deus, de alcançar você, alcançar sua família e te abençoar. Queria fazer uma oração para nós começarmos esse culto maravilhoso. São 19 horas e 2 minutos na Laranjal Paulista, enquanto os irmãos se conectam. Logo mais também o Vitor Paulo vai louvar alguns louvores e nós vamos adentrar na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso de nós estarmos reunidos na tua casa, Senhor. Porque a tua palavra diz que o lugar de culto quem escolhe é o Senhor. Pai amado, que o Senhor se manifeste poderosamente nessa noite, Senhor, através da oração, através do louvor, através da palavra. Que o Senhor, Pai amado, alcance os corações, ó Pai amado, aqui na Laranjal Paulista, em Piracicaba, em São Paulo, nos Estados Unidos, na Holanda, no Canadá, onde quer que tenha uma pessoa ligada na fé nesse momento, que o Senhor se manifeste, porque o Senhor mesmo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, abençoar, Pai amado, todos que estão chegando agora, Pai amado, nos teus pés, para poder, Pai amado, ouvir a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos falar contigo, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero mandar uma saudação lá para o nosso pastor presidente, pastor Luiz, lá em Piracicaba, para o presbítero Luiz também, lá em Piracicaba, pastor Eric, pastor João, lá da Igreja Nova Jerusalém, em São Paulo, na Vila Formosa, pastora Rosinha, lá no Vale da Bênção. Também quero mandar uma saudação para a irmã Celi, que está nos ouvindo lá de Capivari, pastor Walter, lá em Capivari, que está ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus alcance todos vocês, todos os nossos amados irmãos, e também aqueles que admiram o trabalho, que acompanham o nosso trabalho, que Deus possa estar abençoando a sua vida e a sua família nessa noite. Vamos louvar o Senhor e logo mais a gente vai entrar com a palavra do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, que Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se
Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho. Eu estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluias. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Yeah. Cuida de mim. Agora, nesse momento, Deus tens liberdade. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, declarei que você é causa. Eu sou a causa, teu lado, onde as coisas de lugar. Eu sou a causa, morada. Eu sou teu lado, onde as coisas liberdade aqui. Espírito de Deus, liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, a casa, a morada, declarei Deus, teu lar, declarei nesse seu lar, onde as coisas de lugar. Eu sou a casa, a morada, Deus, teu lar, onde as coisas que eu perdão é concreto, teu perdão é concreto. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declarei, ele sara tua alma, teu perdão é concreto, teu perdão é concreto. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo,
Espírito Santo, declara ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, declara ele, eu sou casado, eu sou uma casa da morada, Deus, teu lar. Hoje só pra encerrar, eu sou uma casa e eu sou uma casa da morada, eu sou teu lar, é as coisas de verdade a ti. Aleluia. Você que ouviu esse louvor, diga na sua casa, no seu lar, graças a Deus. Deus, ele habita no meio dos louvores. Queria agora que você abrisse sua palavra, a Bíblia, no livro do Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1 em diante. E nós vamos então agora meditar na palavra de Deus. O próprio Deus, ele diz que a palavra dele não volta vazia. Então eu quero que você creia nisso, que essa palavra não voltará vazia na minha vida e na sua vida. Deus, ele vai fazer o que apraz. Eu tenho certeza que Deus, ele vai nos surpreender essa noite, porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então, faz bem se você veio ouvir a palavra de Deus, se você está com alguma necessidade, com algum problema para resolver, para adorar a Deus mesmo. Mas sabe de uma coisa, Deus, ele, além de dar aquilo que nós precisamos, que ele é um Deus provedor, ele vai nos surpreender, porque ele vai dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é maravilhoso. Isaías, lá no livro de Isaías, diz que esse Deus que nós servimos, ele é conselheiro, ele é um Deus forte, é um Deus que é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então, que você, nessa noite, que você agora se concentre na leitura e na pregação dessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Então, o Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante, assim diz a palavra do Senhor. O texto diz, o título diz, a cura de um cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso foi permitido para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto há dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Tá? Vamos ler esse finalzinho novamente. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém? Pai, nós lemos a tua palavra, e o teu próprio Espírito nos lembrou essa noite que a tua palavra não volta vazia. Eu tenho certeza, Senhor, que tem muitas pessoas, dezenas e centenas agora, nos ouvindo, Senhor. Eu digo que nos ouvindo porque não é eu que estou falando, é o Senhor que está falando, Senhor. Nesse momento, Pai amado, eu sou a voz daquele que clama, Pai amado, nos desertos, ó Pai, nos corações. E nesse momento, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor clame bem alto esse coração que está com necessidade, que está com algum problema, com alguma dificuldade,
ou que veio, Pai amado, ali nos teus pés para ouvir a tua palavra, Senhor. Como o teu Espírito mesmo nos lembrou essa noite, que o Senhor é um Deus provedor, um Deus que nos dá tudo o que nós necessitamos, mas é um Deus também que nos surpreende, porque o Senhor é poderoso para nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Aliás, tem até coisa que nós não sabemos que precisamos, mas o Senhor sabe que precisamos delas, ó Pai, e o Senhor as providencia, Senhor. Portanto, nessa noite, abençoa, guarda, livre de todo mal, todo perigo, Senhor. Surpreende, meu Deus, meu Pai, esse irmão, essa irmã, esse ouvinte da palavra de Deus, Senhor. Pai amado, realiza milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Porque, Pai amado, na tua palavra está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Pai amado, há 2000 anos atrás, mais ou menos, Jesus Cristo, Pai amado, abriu os olhos desse homem, Senhor. Ele fez um grande milagre, Senhor, como muitos outros. E hoje, Pai, sabendo que o Senhor é o mesmo, Senhor Deus, com o mesmo poder, porque o Senhor disse na tua palavra, é-me dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. Então, através desse poder, alcança esse homem, essa mulher que está ouvindo essa palavra, Pai, e os abençoa, Pai amado, e os livra de todo mal, todo perigo, Senhor. Faça a tua obra, Senhor. Que a tua vontade seja feita, Pai amado, em nome de Jesus. É a que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Nós acabamos de ler aqui um texto super interessante que relata sobre um homem que era cego. E o tempo da cegueira dele foi desde quando a mãe concebeu. Desde quando ele nasceu, ele já era cego, ele nasceu cego. E essa cegueira trazia muitas limitações para esse homem. Por exemplo, ele não podia ter uma profissão, ele tinha que mendigar à porta do templo, próximo às feiras, próximo aos mercados. Ele tinha muitas limitações para poder se locomover, por exemplo. E diz a palavra de Deus que Jesus, entrando ali naquela cidade, ele viu aquele homem cego, mas propositalmente ele não falou nada. Ele não falou nada. E diz a palavra de Deus que logo os discípulos se manifestaram. Jesus já estava esperando essa manifestação dos discípulos. Então chegaram para ele, antes de mais nada, e perguntaram para Jesus: "O mestre, nos dá uma informação. Quem foi que pecou para que esse homem ficasse nessa situação lamentável? Quem que pecou foi, porventura, ele que cometeu um pecado? Foi seus pais que pecaram para que ele estivesse nessa situação?" E Jesus já esperava essa indagação. Jesus já esperava essa atitude dos discípulos, né? Por isso que quando ele viu o cego, quando ele entrou naquela cidade, ele viu a situação daquele homem, mas não falou absolutamente nada, ele não fez absolutamente nada. Ele aguardou a manifestação que os discípulos logo iam se manifestar. Ele disse: "Olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas isso foi permitido por Deus para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Isso Deus permitiu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Esse foi o motivo." Então, nessa primeira parte da palavra de Deus, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, dos ouvintes da palavra de Deus, é uma coisa interessante. Geralmente o homem e a mulher, a exemplo dos discípulos, né? Quando ele vê uma situação como essa, diversa, lamentável, crítica, né? Os homens não procuram a solução do problema. Os homens procuram um culpado. Quando os discípulos entraram naquela cidade com Jesus, eles não estavam procurando resolver o problema daquele homem. Não, esse homem está com uma dificuldade, está cego, não pode trabalhar, vive mendigando, vamos orar por ele. Não. Procuraram um culpado. Viu quem que foi culpado dele estar na situação aí? E não procuraram a solução. E Jesus não, Jesus já foi direto na solução.
Jesus não procurou um culpado. Jesus disse, não, isso aí aconteceu porque Deus permitiu, mas acontece que Deus, mesmo tendo permitido, ele vai entrar com a providência, ele vai entrar e ele vai manifestar glória sobre a vida desse homem, ele vai mudar a vida desse homem. Talvez você esteja numa situação difícil, né? Porque na vida a gente passa por muitas situações adversas. E muitas vezes também na família ou no trabalho, onde a gente encontra com essa dificuldade, com esses reveses, muitas vezes, em vez de nós orar, de nós procurar solução, a gente começa a procurar um culpado. Por exemplo, tem um problema financeiro na família, às vezes a esposa fica culpando o marido. Não, você que é culpado da situação, você gastou demais. O marido fala, não, é você, a mulher que errou nas contas. Se tem filho, um começa a jogar a culpa em cima do outro. Não, porque você que gasta muita energia, fica até madrugada na televisão, ou você fica no chuveiro há muito tempo, e um fica jogando a batata quente na mão do outro, um procurando o culpado. Na realidade, ninguém é culpado. Deus está esperando uma oportunidade para que esse homem, essa mulher, essa família abra o coração para que ele manifeste a sua glória, o seu poder, a sua obra na vida desse homem, dessa mulher, para fazer uma grande obra e fazer deles mais do que vencedor. Então, essa aqui é uma grande lição que nós levamos na nossa vida. Nós precisamos parar de procurar culpados. Nós precisamos parar de ficar olhando para a torcida. Nós precisamos parar de olhar para pessoas que polemizam, que ficam procurando discussões, de soluções, do que buscar Deus. Certa vez, na palavra de Deus também, há um texto que Jesus estava no monte orando, e quando ele desceu, para surpresa dele, ele viu os discípulos discutindo ali com os escribas. E uma grande multidão ali alvoroçada, e Jesus chegou e perguntou para os fariseus, o que você está discutindo com eles? Qual que é o motivo da discussão, da disputa que vocês estão fazendo aí com os discípulos? E aí um homem da multidão saltou na frente de Jesus e falou, mestre, tem misericórdia de mim. Eu tenho um filho que está muito doente, está endemoniado, e desde criança, esse demônio pegou esse menino e leva ele, vai definhando ele, está emagrecendo, ele tá se acabando. Uma hora o demônio joga ele no fogo, outra hora joga ele na água, ele espuma, e ele está numa situação deplorável, e eu trouxe para os teus discípulos, e eles não puderam expulsar. Tem misericórdia, Senhor. Então, se note bem aí, os discípulos naquela época, em vez de estarem fazendo a obra de Deus, em vez de estarem orando e fazendo conforme Jesus tinha ordenado para eles, ensinado para eles, eles estavam se ocupando com discussões, com dissoluções, com polêmicas. Então aí, diz a palavra de Deus que Jesus pegou e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, até quando sofrereis? Me tragam aqui o menino. E diz que naquela mesma hora trouxeram o menino, Jesus deu uma ordem, e aquele demônio sacudiu o menino, jogou ele no chão, e as pessoas falaram, pronto, o menino morreu. Aí Jesus pegou o menino pela mão, levantou e devolveu ele são, salvo e restabelecido na mão do pai que estava aflito. Então, note bem, isso é uma estratégia do diabo. O diabo quer que a gente entre em polêmicas, entre em discussões, entre em dissoluções e deixe de atuar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. Note bem, onde que Jesus estava no momento dessa discussão, desse acontecimento? Estava no monte orando. E os discípulos estavam onde? Os discípulos estavam discutindo. Não foi isso que Deus ordenou para eles. Jesus estava fazendo o que Deus mandou. Jesus subiu no monte, Jesus foi orar, foi buscar a direção do Pai, e logo que ele desceu, já tinha uma missão para ele fazer: libertar um jovem de um demônio terrível. Aí, à parte, os discípulos chamaram Jesus depois e falaram: mestre, diga uma coisa para nós, por que nós tivemos tanta dificuldade para expulsar aquele demônio? E o Senhor, assim, uma facilidade tão grande, com uma destreza, expulsou aquele demônio e fez uma grande obra. Como que é isso? Qual que é o segredo? Ele falou, é por causa da vossa pouca fé.
Porque quando a fé é pequena, a gente tira os olhos de Deus, porque a palavra nos ensina, e olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós temos que olhar para Jesus e ver o que é que ele está mandando nós fazer. Nesse mundo, irmãos, de tantas informações, hoje nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos celular, nós somos bombardeados de informações. Muitas culturas vazias e tóxicas. Mas nós cristãos, que temos uma obra de Deus para fazer, nós temos que estar ligados na videira para saber o que Ele quer que nós façamos. E não ficarmos em embaraço, porque a própria palavra fala, né? Que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e devemos deixar todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos estava proposta. Você vê aqui novamente, os discípulos estavam distraídos com a polêmica, estavam distraídos procurando um culpado. Então, nessa noite, Deus quer mandar falar para você aí na sua casa. Não procura um culpado dos problemas da sua casa, não. Que a mulher não coloque a culpa no marido, que o marido não coloque a culpa na esposa, que os pais não coloquem a culpa nos filhos, que os filhos não coloquem a culpa nos pais, que você não culpe o seu patrão, que o patrão não culpe o empregado, mas que se você crê em Deus, que você lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E ele vai nos dar uma solução. Jesus, ele disse na sua palavra que não nos deixaria só, enviaria sobre nós o Espírito da verdade, que nos guiaria em toda a verdade. Se você fazer com Jesus, orar e procurar a direção do Espírito, ele vai nos guiar em toda a verdade. Isso que é muito importante. E seguindo o texto aqui, Jesus entrou naquela cidade e era objetivo. Nós, como cristãos, temos que aprender a ser objetivos. Jesus, como eu falei, não ficou com os discípulos procurando polemizar. Ah, quem que é culpado? A quem que errou? A quem que falhou? Não, ele procurou a solução. Então, Deus quer que você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja ouvindo essa palavra, Deus quer que você procure a solução. E Jesus é a solução. E aqui diz a palavra de Deus, então, que ele foi direto à solução. Jesus não foi apontando o culpado. Ele pegou e diz a palavra de Deus que ele agiu, que ele tomou atitude. Por quê? Porque ele estava preparado. Jesus, ele buscou a Deus, e quem busca a Deus tem uma direção. E aí, Deus deu uma direção para ele. Vamos ver lá. E aí Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então, note bem, Jesus pegou e fez o quê? O que tinha que fazer. Jesus tomou atitude. Jesus, ele fez o que o Espírito direcionou ele a fazer, o que Deus direcionou ele a fazer. Porque se você ora, toda ação tem uma reação. Se você ora, você vai ter uma resposta, você vai ter uma direção. Note que Jesus sempre estava em oração. Então, se ele estava em oração, Deus ia dar uma direção para ele. Nessa situação complicada, como foi naquela outra, que o menino estava endemoniado, que os discípulos conseguiram libertar o menino, aqui ele estava numa outra situação complicada. E nós também, a exemplo de Jesus, sempre vamos estar diante de situações complicadas e complexas. Mas só que se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que busca a face do Senhor, você tem uma direção, você sabe o que exatamente fazer. Então, se você tem um problema, você tem que saber uma coisa. O que você vai fazer a partir de agora? Você tem que ter uma direção. O que você vai fazer? E a direção que Jesus teve foi cuspir na terra, fazer um lodo e passar nos olhos do cego. E depois ele falou para o cego, você vai lá, num tanque chamado Siloé, e lava lá os olhos. Ele não podia ter aberto os olhos do cego ali, falado, cegueira, sai, e ordeno que saia, e de repente ele podia. Mas acontece que Deus, quando ele faz uma obra na nossa vida, ele quer também nos ensinar.
Ele queria ensinar muito aquele homem cego e também ensinar nós. Veja bem, como que aquele homem ele ia no tanque de Siloé se ele era cego? Aqui tem outro ensinamento que Deus quer dar para nós. Veja bem, o homem ele estava cego, mas ele tinha perna. Deus, ele não vai fazer tudo para nós. Deus, ele é especialista numa coisa. Ele é Deus do impossível, ele vai fazer o impossível para nós. Mas aquilo que é possível, é isso que nós temos que fazer. Aquele homem ele era cego, mas aquele homem tinha duas pernas, ele podia muito bem ir até o tanque de Siloé. Eu não sei se era 1 quilômetro, 10 metros, 15 metros, 10 quilômetros. Eu só sei que a ordem que Deus deu para ele foi: vai até lá agora e lava os teus olhos, que você vai ser curado. Essa foi a ordem de Jesus. E ele imediatamente levantou, não questionou. É outra coisa que nós temos que aprender. Não questionar as coisas que Deus manda nós fazer. Ele não questionou, ele levantou e ele fez o que ele pôde para cumprir aquele desafio. Quando você está no meio de um problema, Deus ele vai dar uma solução para você. Mas ele vai dar um desafio para você. Há de convir que um cego ir até o tanque de Siloé, não sabendo a distância que era um grande desafio. Ele ia ter que usar a criatividade dele. Ele ia ter que perguntar para alguém, viu, eu estou na direção certa? Se o tanque de Siloé é para cá, para lá, direita, esquerda, para frente, para trás. Ele ia ter que conversar, ele ia ter que usar a voz, a intuição dele. Como ele era cego, ele andava muito naquela religião, ele ia ter que fazer alguma coisa. E outra coisa, no caminho, outros desafios iam se desenvolver. Por exemplo, ia chegar pessoas lá para desanimar. Ele falou: moço, por que você não volta lá onde você estava lá, fica quietinho no seu canto lá você vai ter o dinheirinho seu, que você vai ganhar da sua mendigância, você vai ter o que comer, pelo menos o que beber, para isso está garantido, não tá bom, fica nessa aí, entendeu? Outros iam falar, viu, mas você é muito longe, sei lá, meu Deus, ir a pé daqui lá, e você cego ainda. E outra coisa, para chegar naquele tanque lá, tem escadas para subir e escada para descer. Você não vai conseguir. Então, quando a gente tem um objetivo, tem uma bênção para que a gente deseja, muitas dessas coisas vêm. E eu quero perguntar para você, o que a opinião dos outros causa em você? Causa desânimo? A opinião dos outros causa uma efervescência da sua fé ou um esfriamento da sua fé? O que a opinião dos outros causa em você? Naquele homem não teve nenhuma reação negativa, porque ele queria enxergar. Talvez alguém falasse para ele assim, viu, fica aí, mas ele não queria ficar ali, ele queria sair dali, ele queria andar. Viu, mas tá bom assim, você está comendo. Não, mas ele não queria só comer. Ele queria viver, ele queria ter uma vida normal, ele queria trabalhar. Então, nós temos sempre que querer mais, porque como Deus falou no começo do culto, né? Deus, ele é mais. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Para ele não estava bom ser um mendigo, ele queria ser um trabalhador, ele queria ser um homem digno, ele queria ser também um homem mais que vencedor. E você é a mesma coisa. Não podemos se contentar com as migalhas. Não. O nosso Deus, como diz a palavra, é o Deus do ouro, o Deus da prata. E nós temos que avançar, nós temos que romper em fé, nós temos que conquistar em nome de Jesus a nossa liberdade. E com isso nós temos que fazer o quê? O que Deus manda a gente fazer. Então eu quero perguntar para você uma coisa: o que a opinião dos outros causa em você? Ela esfria a tua fé? Ela anima a tua fé? Ela acrescenta em você? O que acontece? Naquele homem, não. Naquele homem, ele foi até o fim, porque ele queria ver. As pessoas podiam falar para você, mas o que esse negócio no seu rosto no caminho? Isso que Jesus fez foi uma coisa totalmente proposital. Colocou um barro, um lodo no olho do rapaz, no rosto inteiro, assim, e o rapaz andando para a rua, cego, procurando um tanque chamado Siloé. As pessoas falavam assim, o que esse negócio no seu rosto aí? É lama, é lodo. Mas é lodo? Mas que coisa ridícula, pai, o que é isso?
Isso aí, esse rapaz aí tá enganando você. Não, mas ele acreditava em Jesus. Então, como diz a palavra de Deus, a palavra de Deus é loucura para os homens, mas para nós é o poder da salvação. Ele acreditava naquilo lá. Então, o homem não se desencorajou, ele continuou a caminhada dele. E diz a palavra de Deus, então, que ele chegou até aquele tanque de Siloé, diz a palavra de Deus, ele lavou os olhos, e a palavra diz que aquele que era um mendigo, ele voltou, um mendigo cego, ele voltou enxergando. Ele voltou enxergando. Então, note bem como que mudou, né, o panorama da vida daquele homem lá. Então, nós temos que atentar bem para as coisas. Nós temos que olhar para Jesus. É certo que, tudo bem, nós temos que respeitar a opinião das pessoas, mas para a nossa vida nós temos que atuar conforme a palavra de Deus. Certa vez, uns homens começaram com algumas polêmicas para Jesus, só que ele era muito bem definido, ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que atuar, como ele devia atuar. E o que ele falou para os homens? Ele falou assim, viu, como está escrito? Como se lê? Foi assim que ele combateu uma polêmica. O como está escrito? E como se lê? Então ele atuava com a palavra de Deus. Nós a mesma coisa. Como está escrito? O que se lê? O que você faz depois que você levanta da sua oração? Qual a direção que Deus dá para você? Diz a palavra de Deus que aquele mesmo discípulo que estava embaraçado com aquela polêmica ali, com aqueles escribas, a respeito de questões que nada a acrescentar a fé deles, que eles não conseguiram libertar aquele menino daquela opressão, daquele demônio. Depois de muito tempo, depois que Jesus ele foi entregue, ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou, eles começaram a fazer a obra de Deus. E diz a palavra de Deus que então esse mesmo Pedro que fazia parte desses discípulos embaraçados, diz que as pessoas traziam os enfermos nas suas camas, colocava a cama deles no chão, para que ao menos a sombra de Pedro passasse por cima dos enfermos e eles fossem curados. Olha, não precisava nem que a mão de Pedro fosse colocada na fronte, ou na cabeça, no corpo do homem, da mulher, ou da criança que estava enferma. Somente a sombra dele passando por cima do enfermo já era um sinal do poder de Deus se manifestar na vida daquelas pessoas e todos eram curados. Diz também que o apóstolo Paulo, que outrora também foi uma pessoa muito polêmica, muito envolvida com questões burocráticas, agora que Jesus fez uma obra na vida dele, se manifestou para ele, diz a palavra de Deus, então, que as pessoas pegavam os lenços e os aventais que Paulo usava e levava longe para as pessoas que estavam enfermas e oprimidas, e diz que as enfermidades e os demônios fugiam do corpo das pessoas. Tamanho era o poder de Deus. Então eu digo uma coisa, que essas questões que as pessoas levantam, essas polêmicas que as pessoas levantam, é para distrair, é para tirar nosso foco, para tirar nossa atenção, porque o poder de Deus está em nossa vida. E se nós crermos nesse poder de Deus, Deus vai manifestar em nossa vida, nós vamos sim ser mais do que vencedor. É muito importante isso. Jesus falou, aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores ainda. Na internet, como para mim ilustrar o que eu estou dizendo, tem um pastor aí, outras pessoas, tem um cantorzinho aí muito ruim, mas que está muito rico, que foi também já evangélico, foi cristão, mas está desviado. Estão afrontando os pastores aí, não, vocês que falam que cura, né? Porque não cura agora o coronavírus, né? E ficam afrontando. Outras pessoas que se levantam aí, instigando, né? Nós não vamos entrar em polêmica. Porque é o seguinte, quem cura não é pastor, não é pastora, não é obreiro, quem cura é Jesus. Nós somos apenas um vaso. Agora, na palavra de Deus está escrito o quê? Jesus disse, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. E estes sinais
Seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios. Em o meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. Falarão novas línguas. Quem disse isso não foi o pastor Manuel, não foi o pastor Érico, não foi o pastor Alexandre, não foi o pastor Luiz, não foi o presbítero Luiz que falou isso. Foi Jesus que falou isso. Então a cura, ela existe. Né? A cura existe. Jesus mesmo falou isso. Então ele mesmo deu os dons aos homens. Então nós não vamos entrar em polêmica, nós temos que fazer o que Deus mandou nós fazer. Se nós tiver que orar para o enfermo, que está com coronavírus, que está com câncer, que está com gripe, que está com unha encravada, a gente vai orar na confiança que Deus deu para nós. Nós vamos fazer que nem Jesus. Vamos fazer o que tem que fazer. Nós não vamos se intimidar. Só que nós temos que respeitar a vontade de Deus. A questão dessa doença, dessa peste que veio sobre o mundo, é um juízo. E para isso, o povo tem que ter um conserto. Não basta somente oração, um homem que tenha o dom da cura. Ninguém consegue passar por cima da vontade de Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter os seus maus caminhos, né? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que o povo do mundo tem que buscar a Deus, tem que arrepender dos seus pecados, tem que buscar a face do Senhor, tem que fazer tudo isso, para que então nós possamos orar e eles sejam curados. Não tem nenhum bambambam, não tem nenhuma pessoa especial acima de Deus, porque a glória é só dele, o poder é só dele. Então é muito importante isso. No livro de Tiago, Tiago disse assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em o nome do Senhor. E preste atenção no que ele falou. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Daí ele fala sobre Elias, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, ele orando, por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E quando ele orou, Deus novamente deu a chuva sobre a terra e a terra produziu o seu fruto. Então, a essas pessoas aí, pastores, a esse cantor aí que está desviado, né? Ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Quando nós atribuímos uma coisa boa de Deus ao diabo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, o problema é deles. Nós não vamos polemizar. Se Deus mandar nós orar para alguém que está com coronavírus, a gente vai orar. E eu tenho certeza que Deus vai curar, porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Deus é cheio de glória, Deus é cheio de poder, e como foi falado aqui no começo do culto, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Então, nós cremos dessa maneira, nós cremos na contemporaneidade dos dons, mas cremos primeiro que a vontade de Deus prevalece em todas as coisas. Acima dos dons, acima da vontade do homem, acima do pecado dos homens, acima de teologias, acima de heresias, acima de polêmicas. Deus está acima de tudo. Mas uma coisa eu digo, você que precisa de uma cura, você tem que crer no poder de Deus. Aquele homem enfermo, desde nascença, que não conseguia enxergar, ele não ficou preocupado com as polêmicas do próprio discípulo, dos fariseus, dos escribas. Não, ele queria ser um homem vencedor, ser um homem curado. E ele focou em Jesus. E ele foi até o fim. E diz que até depois que ele foi curado, as polêmicas estavam cercando ele. Aí procuraram o pai dele, falaram: viu, esse menino que foi curado, esse moço que foi curado, é o filho de vocês mesmo? É nosso filho. Mas conta, ele é cego mesmo? Ele é cego ou é mentira? Não, é desde quando nasceu, desde o ventre ele era cego, nunca enxergou. E agora enxergou. Mas viu, e começaram, daí o que perguntaram para eles? Eles responderam assim: viu, sabe o que você faz? Pergunta para ele mesmo.
ele já é maior de idade, ele já é um homem já formado. Pergunta para eles, porque aqueles homens não estavam querendo edificar, estavam querendo destruir. A intenção deles era de expulsar aquela família da sinagoga. Era uma obra do diabo. E aí perguntaram para o ex-cego, né? Porque eu tinha problema. Ele falou assim: não, eu estava mendigando, estava numa situação muito complicada. E um homem chamado Jesus se apresentou para mim e orou por mim, passou o lodo no meu olho, mandou ir no tanque lavar. Eu fiz isso simplesmente e voltei vendo. Eu estou muito agradecido. Para mim, eu tenho ele como um profeta. E alvoroçaram. E começaram a falar: não, mas hoje não é dia de fazer isso, de curar, porque hoje é um dia não sei o quê, porque a lei não sei o quê, porque a doutrina não sei o quê. Ele não quis nem saber, falou: olha, e falaram: e outra coisa, você não pode dar glória para esse homem, você tem que dar glória a Deus. E esse homem é um pecador. Sabe qual foi a resposta dele? Olha, se ele é um pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Eu estou abençoado. Então não importa o que as pessoas falam na televisão, o que as pessoas falam no telejornal, não importa o que as pessoas falem na rua, não importa o que as pessoas falem contra você, contra a sua fé, uma coisa é importante: que você alcance a tua bênção, que você alcance o teu objetivo. E Deus, Ele é o teu companheiro, é o teu aliado para que você receba essa bênção e alcance essa bênção. Deus é o teu aliado. É muito importante que você atente para isso. Então, evite as polêmicas, evite as discussões, evite essas coisas que não vai produzir nada. Nós temos que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que promove a fé, tudo que nos aproxima de Deus. É nisso que nós temos que pensar. É nisso que nós temos que pensar. Nós temos que ter foco. E o inimigo, nesses últimos tempos, o que ele quer fazer é tirar o nosso foco. O que ele quer fazer é nos distrair. Certa vez eu estava numa cidade que Deus me levou, e uma pessoa que era pastor de igreja, ele veio perguntar para mim se Jesus era batizado com o Espírito Santo. Olha que pergunta mais incabível, né? Mas o que essa questão ia abençoar a vida dele e a minha vida? O que ia acrescentar de bom na nossa vida essa conversa? Que Jesus era batizado com o Espírito Santo? Você que não lembra que quando Jesus saiu das águas, depois que ele foi batizado por João, com o próprio consentimento dele, Jesus mesmo falou, o próprio Pai falou: este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz, e veio o Espírito Santo sobre ele como forma de uma pomba. O inimigo é astuto, irmão. Outro pastor estava pregando, estava escutando a pregação dele. Ele falou que uma pessoa lá da igreja dele veio perguntar: você viu? Adão tinha umbigo? O que vai acrescentar isso se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? É só para tirar o nosso foco. O outro falou assim: pastor, vou fazer uma tatuagem. Vai fazer tatuagem? Mas você orou para isso? Eu vou fazer porque Jesus também tinha tatuagem. Jesus tinha tatuagem? Você tem certeza? Está lá no Apocalipse. Né? Estava escrito na sua coxa: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha cada coisa horrível. Tudo isso é coisa do diabo para tirar o nosso foco. Nós temos que buscar a Deus, irmãos, enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto ele está perto. O inimigo, diz a palavra de Deus, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E você tem que ter esperto. Então, nós temos que tomar cuidado com essas polêmicas, com essas coisas que não vai produzir nada. Isso vai produzir fé? Não vai produzir fé. Isso vai produzir um direcionamento para a nossa vida, para nós resolvermos um problema, para nós crescermos? Não. Então, vamos cair fora. E os discípulos estavam inseridos nesse engodo. Pode ver quando chegaram lá, naquela cidade, viram aquele homem, em vez de eles terem compaixão, que é uma coisa, um sentimento que Deus tem, eles não sentiram compaixão como Jesus sentiu. Eles não foram fazer o que tinha que fazer, que era orar. A Bíblia não fala? Está alguém em vós aflito? Ore. Aquele homem estava aflito. Mas eles foram polemizar. Por quê? Porque estavam contaminados com pessoas que não têm nada com Deus. Pessoas que querem levantar questões que não vai levar nem a lugar nenhum. E isso que nós, nos dias de hoje, nesse século presente, nós temos que estar
atento. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou nós fazer. Pode notar Jesus. Ele ia num lugar, ele fazia o que tinha que fazer. Se tinha que limpar um leproso, ele limpava o leproso. Se ele tinha que levantar um paralítico, ele levantava o paralítico. Se ele tinha que orar a noite toda, a madrugada toda, ele ia orar a noite toda, a madrugada toda. Se ele tinha que caminhar por cima do mar, ele caminhava por cima do mar. Aqui, ele cuspiu na terra, fez lodo e passou no olho do enfermo. Você viu algum médico fazer isso? Você viu algum profeta fazer isso? Não. Isso aqui foi um direcionamento de Deus para ele. Ele estava totalmente focado no que Deus mandou fazer. Então, nós que somos servos de Deus, temos que fazer o que Deus mandou nós fazer, por mais que seja escandaloso aos olhos dos homens. Você tem que confiar no seu Senhor. Tem pessoa que fala assim, mas sabe, irmão, uma igreja fala uma coisa, um pastor fala outra coisa. Mas, meu irmão, você está errado. Né? Um pastor Zé fala uma coisa, o pastor Noel fala outra. Aquela igreja lá prega uma doutrina, aquela outra... Mas calma lá. O que diz a palavra de Deus? O que Jesus fala na sua palavra? Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode estar com os pés em duas canoas. Quando você conheceu Jesus Cristo, ou quando você conhece Jesus, ele leva você para um lugar chamado igreja. A igreja é um hospital de Deus, onde ele vai tratar com a tua alma, com o teu espírito, onde ele vai curar tuas enfermidades, onde ele vai tratar com você. Lá nesse lugar tem um pastor, um anjo que Deus colocou ali. Então é esse que você deve ouvir. Agora, se você começar a ouvir o seu pastor, o pastor da outra igreja, da outra denominação, é claro que vai haver confusão. Nós temos que ter ordem e decência. Se tem alguma dificuldade, procure o seu pastor da sua igreja. Tenha uma conversa com ele, porque ele é um homem de oração. Ele é um homem que deve ter a direção de Deus. Lembra de Ana e Eucana? Ela tinha uma serva que tinha um filho com o marido dela. Naquela época podia, né? A mulher sempre engravidava e ela não engravidava. Ela tinha o sonho de ter um filho, mas sempre ela ia naquele templo. De ano em ano ia lá oferecer o sacrifício, orar. E diz a palavra de Deus que num dos anos que ela foi lá, Eli já também estava bem assim, né? E estava já de idade. E não só por causa da idade, ele estava praticamente meio fora da direção de Deus. Mas aquela mulher, ela não desistiu do objetivo dela. Ela estava ali orando e disse que o sacerdote chegou para ela e falou, mulher, mas que é isso? Você tá bebendo? Você parece ser filha de Belial? Ela falou, não, meu senhor, eu venho aqui nesse lugar com um objetivo. Eu venho todo ano aqui derramar diante do altar de Deus as minhas angústias, os meus problemas, apresentar para Deus a minha vida. Eu vim aqui buscar minha bênção. Todo ano eu venho aqui buscar minha bênção. E diz que aquele pastor, mesmo ele estando ainda não totalmente na vontade de Deus, mas pelo respeito que ela teve com o pastor dela, com o sacerdote dela, uma postura que ela teve com aquele sacerdote, Deus ouviu a oração dele e falou, mulher, eu então me enganei, mas vá em paz e Deus conceda a tua bênção. Diz que naquela mesma noite ela teve a relação com seu marido, é uma mulher que era estéril. A palavra diz que Deus se lembrou dela. Mas uma coisa me chama a atenção, ela não foi no outro templo. Ela não foi no templo de Belial, não foi no templo de Baal, não foi no outro templo, que devia ter um outro sacerdote para poder ouvir uma palavra diferente. Não, ela foi lá e insistiu lá. Ela foi lá ter com o sacerdote dela. Ela foi lá no templo que Deus colocou para ela servir, adorar, sacrificar. Então, não é o lugar, mas é o Deus que tem ali na sua igreja, na vida do seu pastor, que vai te abençoar. Então, essas coisas acontecem muito. Vê esse moço aqui. Quando ele conheceu Jesus, ele não foi procurar um outro profeta no caminho para falar o que tinha. Não, Jesus falou que eu tenho que levantar, tirar que a minha
as minhas nádegas aqui do conforto, da zona de conforto, e tenho que andar, e tenho que me virar, e eu tenho que ir até o tanque de Solé, achar o tanque, e eu tenho que ir lá lavar o olho, vou fazer isso. Então não foi procurar outro profeta para confirmar a palavra, se era verdade ou não era verdade, se aquilo era de Deus ou não era de Deus, não, ele confiou em Jesus. Então você tem que confiar no pastor que Deus deu para você. Você tem que confiar, viu, na igreja que Deus colocou você. Você tem que confiar quando você ora na direção que Deus dá para você, porque esta é a vontade de Deus. Certa vez tinha um jogador de futebol, como o brasileiro gosta muito de futebol, quero ilustrar com essa palavra. E ele batia muito bem falta. E daí chegaram para ele e falaram: Nossa, você é um craque. Você de 10 faltas que você bate, 9 você marca gol e uma ainda bate na trave. O que você faz, né? O jogador falou assim: Olha, primeiro, eu não dou bola para a torcida. Porque quando eu vou bater a falta, a torcida adversária xinga minha mãe, xinga meu pai, me xinga de perneta, xinga eu de perna de pau. Eu não estou nem aí. Eu vou lá fazer o que o meu técnico mandou. E a técnica eu tenho, quem ensinou eu foi o meu técnico, ele que mandou bater desse jeito na bola. Então eu sigo o que ele mandou. E outra coisa, você bate com muita força na bola? Eu falo, não, o negócio não é força, o negócio é jeito. Eu bato na bola de um jeito que ela desvia da barreira, desvia do goleiro e vai bem no ângulo lá, de forma que ninguém consegue defender. Então não é jeito, não é força. Então, nas coisas de Deus, irmão, não é força, é jeito. E o jeito, sabe o que é? É se render aos pés de Jesus. É você ajoelhar ali no seu quarto, como diz a palavra de Deus. Se você tem um problema, uma dificuldade, entra no seu quarto, fecha a tua porta sobre você, ajoelha, e você ora a Deus, e Ele que vê secretamente, Ele vai falar com você, Ele vai te dar um direcionamento, Ele vai te abençoar porque Ele é vivo. Você serve um Deus vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia. Se você for lá em Israel e procurar o túmulo de Jesus Cristo, você não vai encontrar. Se você pode achar o túmulo. Podem até os arqueólogos achar o túmulo de Jesus lá, mas você pode ir lá. Pode levar até o presidente do Brasil, Estados Unidos lá, todos os cientistas lá, mas acontece que você não vai achar o osso de Jesus, não vai achar nada de Jesus lá, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Então ele é poderoso. Então é nessa fé que nós temos que estar. Eu estava vendo um testemunho ontem de um ator que fez aquele, o Eli, né? Aquele que levava a Bíblia, um moço de cor que era cego, que levava a Bíblia para um certo lugar. E ele é evangélico, diz que a mãe estava um cabeleireiro e uma mulher chegou para ele, uma mulher de Deus, falou: Olha, o seu filho vai ser muito abençoado. Ele vai andar pelo mundo todo e multidões vão estar com ele. E ele falou: Olha, eu nem sempre confesso que eu estive com Deus, mas Deus sempre esteve comigo. E ele foi, ele fez vários filmes famosos. E ele foi convidado para dar uma palestra numa faculdade muito famosa nos Estados Unidos. Pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, né? Pessoas de um QI muito elevado. Ele foi lá para falar com os alunos, né? Com os universitários. Ele falou assim: Olha, um conselho que eu dou para vocês: temam a Deus e façam oração, bastante oração, porque nós precisamos. Ele falou uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando vocês forem dormir, coloquem o chinelo de vocês bem embaixo da cama, no mais embaixo da cama que vocês puderem. Aí perguntaram: Mas por que, né, ator? Por que artista, né? Um cara muito famoso. Porque quando vocês levantarem de manhã, vocês vão ter que ajoelhar para pegar o chinelo. E aí vocês lembrem e orem a Deus, porque eles vão dar para você uma direção para você ser mais que vencedor. Então é isso que eu quero falar para você. Ontem também eu vi um testemunho do Chuck Norris, um ator muito famoso, né, de Hollywood, que faz filmes de ação, que nem o Rambo, tipo do Rambo, né? Até ele trabalhou lá com o Stallone. Ele falou que ele nasceu num berço evangélico. Ele nasceu num berço cristão.
Só que devido à correria do dia a dia dele, da vida dele, de ficar gravando filmes e fama e sucesso para lá, para cá, entrevista, ele não tinha muita tempo de dedicar à família e a Deus. E daí, para começar, ele perdeu o casamento dele. A mulher separou dele porque não tinha uma convivência. Aí diz que mais para frente ele casou com uma mulher que era cristã, uma mulher temente a Deus, e essa mulher sempre lia a palavra de Deus na casa dele, perto dele, mas não falava nada. Lia assim, só lia, mas não falava nada. Certo dia ele chegou na casa e falou: viu, leia em voz alta. Ele começou a escutar a palavra de Deus. Aí certo dia ele falou: viu, agora é minha vez de ler, eu quero ler. E disse que ele começou a ler a palavra de Deus e estava escrito lá: ó, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Diz que aquela palavra tocou no coração dele, que ele estava dormindo e que era a hora de despertar. E um autor famoso. E diz que daquele dia nunca mais ele foi o mesmo. E é isso que Deus quer fazer para você. Essa palavra que foi lida aqui, tantas outras que é pregada no domingo para você, na quinta-feira, Deus quer despertar você. Deus quer despertar você e quer te esclarecer e quer fazer de você um homem mais do que vencedor, e você vai ser. Os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus ninguém pode frustrar. Porque a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, só isso vai acontecer se você tiver foco. Se você evitar essas palavras, essas heresias, essas contendas, essas coisas que não levam a nada. Nós temos que ter foco em quem? Em Jesus Cristo. Então, meu irmão, você que é um homem de Deus, não fique dando bola para essas coisas, para essas provocações do inimigo. Ah, por que não cura? Se Deus mandar, até o diabo obedece. Quanto mais nós que somos tementes a Deus, se Deus mandar nós orar por alguém que tem coronavírus, Ele vai mandar orar e nós vamos ter que ter a coragem de orar e Ele vai curar. Se a pessoa tiver um câncer e Deus mandar nós orar, nós vamos orar e aquilo vai acontecer. Se eu tiver que orar por alguém que esteja com qualquer enfermidade, eu não tenho medo nenhum. Sabe por quê? Não é minha reputação que está em jogo, eu não estou aqui para me aparecer. Eu não estou pregando aqui essa noite para que eu seja exaltado, não. O nome de Deus que é exaltado. E você acha que Deus vai fazer alguma coisa para envergonhar o nome dele? Se Deus mandar você orar por uma pessoa que está doente, você acha que Ele vai decepcionar? Jesus ele fala na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala talvez, ou quem sabe, porventura. Ele fala: eu vou fazer. Então, a nossa confiança, não temos que ter medo, não, dessas coisas, essas afrontas aí, quem sabe nós vamos lá fazer e passar vergonha. Que passar vergonha? Quem cumpre a palavra de Deus não passa vergonha, é exaltado. A palavra de Deus não volta vazia. Jonas foi pregar, estava com medo de pregar em Nínive, porque os homens eram terríveis. Outros têm medo de pregar numa cidade, num lugar, porque tem medo de não ser ouvido. Mas quem que fala é Deus, a obra é de Deus. E se você precisa da obra de Deus também, você tem que recebê-la com temor. Olha o que esse moço fez, ele recebeu com temor a palavra de Deus. O que Jesus fez para ele não foi nenhum escândalo, não foi nenhuma porquice, não foi nada, não foi obra de Deus. E ele pensou com ele: não, isso é obra de Deus na minha vida. O que Jesus falou no começo? Não, ele não pecou, nem seus pais pecaram, mas isso foi permitido para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então você que está aí, chorando leite derramado, um problema que aconteceu na sua vida lá atrás, porque há tantos anos atrás aconteceu um negócio comigo. Não, apaga isso, irmão. Isso aconteceu, sabe por quê? Para que a glória de Deus se manifestasse em tua vida. Deus é mais do que isso. Deus é mais do que você perdeu. Deus é mais do que os seus prejuízos. Deus é Deus. Ele é o Deus do ouro, Ele é o Deus da prata, Ele é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades, Ele que sara todas as nossas enfermidades, e Ele vai fazer você dar a volta por cima e ser mais do que vencedor. O apóstolo Paulo falou assim: o que nos separará do amor de Cristo? A fome? A espada? Anjo? Principado? Potestade? Altura? Profundidade?
Pois eu digo que nada dessas coisas nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada vai separar. Quem que impediu aquele moço de se ver de novo? Jesus declarou, e isso foi permitido na vida dele para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Então, eu não quero mais que você reclame. Eu não quero que você mais fique, por que isso me aconteceu? Não aconteceu, irmão. Glória a Deus que aconteceu. Porque agora você vai ver a virada que Deus vai dar na sua vida. Agora você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Agora você vai ver como Jesus realmente é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Agora você vai ver. Porque quando falaram para Eliseu, o rei de Israel rasgou as vestes. O que é isso? Que afronta? Que heresia? Que agora eu sou Deus para matar, para dar vida? Eliseu falou assim: pode mandar vir. Pode mandar vir, porque Deus vai mostrar que tem profeta em Israel. Tem profeta em Israel. Então deixa, irmãos. Você que é servo de Deus, faça o que Deus mandar fazer. E o mundo vai ver. Esses afrontadores vão ver que tem profeta aqui no Brasil, que tem profeta em São Paulo, que tem profeta em Piracicaba, que tem profeta aonde Deus coloca e levanta, tem profeta e Deus ele age, porque a palavra é a mesma, a palavra é dele, e ela não volta vazia. Eu tenho certeza que nossos pastores vão orar e Deus vai curar, que milagres vão acontecer, porque não é nós que fazemos, nós somos nada, nós somos pó e cinza, mas o nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus da cura, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Então eu quero que você fique com essa palavra, que você não mais fique lamentando coisas perdidas, passadas, prejuízos, porque através disso, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Por causa disso, Deus vai permitir também que a glória dele se manifeste na sua vida. Aquele homem ele foi cego para o tanque de Siloé, mas ele voltou vendo. Talvez você veio cego, talvez você veio deficiente de alguma área da sua vida para ouvir essa palavra, mas você vai sair mais do que vencedor. Eu quero orar por você agora, porque isso vai acontecer. Se essa palavra veio hoje, não foi o acaso, não foi porque eu quis, porque o pastor Luiz quis, ela veio porque Deus tem uma obra com você nessa situação. E Deus vai fazer a obra. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, nessa noite nós louvamos o teu nome, nessa noite nós pregamos a tua palavra, e nós sabemos, ó Pai amado, que muitas coisas se aconteceram em nossa vida que não agradou o nosso coração, que nós entristecemos o nosso coração. Mas sabemos também que o Senhor permitiu essas coisas, porque o Senhor é mais. O Senhor é aquele Deus, Pai amado, que é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. E, Pai amado, o Senhor vai trazer uma grande virada em nossa vida, Senhor. Pai amado, o teu profeta falou essa noite, Senhor. Não as palavras dele, mas a palavra que veio do Senhor. E essa palavra, ela vai gerar bênção, libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo, abertura de portas e coisas maravilhosas, porque tudo que de bom existe vem, ele vem pela tua palavra. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. Quando o Senhor disse, haja água, houve a água sobre a terra. Meu Deus, eu não sei o que está faltando para esse homem, para essa mulher, mas o que eu quero dizer agora, Pai, que haja bênção, que haja vitória, que haja libertação, que haja graça e misericórdia da parte do Senhor sobre a causa desse homem e dessa mulher, Pai. E que durante a semana, Pai amado, o teu nome seja glorificado, Pai, pela tua palavra, que é infalível e que não volta vazia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço. Amém e amém. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do teu Santo Espírito sejam com essa igreja, com a igreja de São Paulo, com a igreja de Piracicaba, de Laranjal Paulista, com todas as igrejas que pregam o teu Santo Evangelho sobre a face da terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a tua atenção. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje
e será o mesmo eternamente. Aquele mesmo que abriu os olhos do cego, é ele que está falando com você hoje. É ele que vai mudar teu cativeiro, é ele que vai curar tuas enfermidades, é ele que vai perdoar teus pecados, é ele que vai levantar você, é ele. Porque ele é o mesmo hoje, ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não está morto, ele está vivo para abençoar a tua vida e para escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, pelo teu carinho. E queria agora que o Victor louvasse mais um hino para que a gente possa encerrar. E você fique agora à vontade aí no seio da sua família, na sua casa, no conforto. Sei que está muito frio, né? Mas o calor do Espírito Santo vai aquecer o teu coração, a tua vida, e você vai ser muito abençoado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos abençoados. Oh, yeah. Senhor Jesus, eu vim aqui pra te adorar, pra te agradecer. Todos os dias da minha vida eu quero te adorar. Vem no meu fogo, me batizar da minha vida, final, pra sua glória. Em minha vida eu quero te adorar. Da tua palavra, em unção, de Deus na minha vida, a reflexão de todos os dias da minha vida, só pra te adorar. Declarei, vem me ajudar, vem me ajudar, traz tua cura, vem me ajudar, só pra te adorar. Vem me ajudar, traz tua bênção, pra te adorar. E vem me ajudar, me levantar, só pra te adorar, pra te adorar. Vem me ajudar. Vem me ajudar, traz tua cura. Vem me ajudar, só pra te adorar. E vem me ajudar, traz tua bênção, só pra te adorar. E vem me ajudar, me levantar, só pra te adorar, pra te vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Aleluia. Amém.